Olá pessoal, paz seja convosco, estamos juntos mais uma vez e vamos a mais uma reflexão. E hoje queremos falar sobre o culto, quais os ingredientes de um chamado culto. A gente está acostumado a ouvir pessoas falarem coisas que não tem nada a ver com o que se chama de culto. Quero lembrar alguns irmãos com quem nós conversamos que assistiram um de nossos vídeos e disse: olha, eu não estou recebendo notificação, parece que se esqueceram de que são 3 coisinhas básicas, não é? No meio você se inscreve, é só clicar no lado, seu lado esquerdo você coloca o seu like e do seu lado direito tem um sininho, então você clica em cima para você receber as notificações dos nossos novos vídeos, tá bom? Então vamos lá, falando sobre culto. Talvez você já teve a oportunidade de ouvir alguém dizendo que foi a uma reunião e voltou e disse: eu entrei e saí da maneira que eu fui ao culto. Outro dizendo: o pregador não pregou, sei lá, ele estava desconectado, ele estava sem unção. E no meio pentecostal, diga-se de passagem, vou repetir, sou pentecostal de carteirinha, mas no meio pentecostal, repito, algumas pessoas elas vão para esperar um show, uma apresentação. Culto não é isso. Quem vai para o culto, seja o pregador, seja o cantor, seja o pastor, os obreiros de um modo geral, estão indo para cultuar. E quando se fala cultuar, nós não estamos indo buscar alguma coisa, nós estamos indo levar. Numa reunião onde nós vamos orar, vamos interceder, vamos buscar a Deus, e nós estamos indo buscar, porque estamos indo pedir, certo? Na sua maioria, quem vai para o monte, quem vai para a vigília, está indo buscar. Mas no culto, normalmente nos cultos, nós vamos para cultuar. E a vítima que nós levamos é o nosso corpo. No Antigo Testamento eram os animais, como o cabrito, novilho, enfim. Mas hoje nós levamos o nosso corpo. Romanos 12, versículo 1 diz: rogo-vos, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos, tá, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá, eu citei também o versículo de número 2. Então, hoje nós vamos à reunião e sobre o altar, que é Cristo, colocamos as nossas vidas, nos oferecemos como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Então, para modelo de culto, nós queremos tomar os móveis do tabernáculo. E o primeiro dele, lembrando que o tabernáculo se divide em 3 partes, átrio, lugar santo e lugar santíssimo, onde o pátio era aquele lugar visível, onde as pessoas podiam trazer os animais e serem sacrificados ali no altar do holocausto que ficava na entrada. No meio ficavam os sacerdotes ministrando, e no Santíssimo o sumo sacerdote uma vez por ano entrava para fazer expiação pela nação inteira. Mas no tabernáculo o sacrifício era contínuo até Cristo se oferecer na cruz e oferecer um único sacrifício que substituiu toda aquela ministração do sacerdócio levítico, tá certo? O tabernáculo também é um tipo do céu. No átrio nós temos o céu atmosférico, onde estão as nuvens, onde voam, você vê os aviões e assim por diante. No lugar santo, ele tipifica o céu galáctico, onde estão as estrelas, os planetas. E o Santíssimo tipifica o lugar onde Deus habita. Ou seja, o Santíssimo é o próprio céu nesse sentido. Todas as vezes que alguém vai a uma reunião, todas as vezes que alguém vai ao culto, ele tem que, impreterivelmente, precisa passar pelo altar do holocausto. Então, é passivo de que quem vem, aquele que é cristão, dobre os seus joelhos e se apresente diante de Deus, como se estivesse aos pés do Calvário, porque é um tipo do Calvário. E aí, você está com a sua comunhão cortada, então você entrou, dobrou os joelhos e foi pedir perdão a Deus. Veio pedir ao Senhor que te limpe, que te purifique. Você tem que se santificar para efetuar um sacrifício de louvor e adoração a Deus. O grande problema é que pessoas entram, não fazem esse
não passam por esse ritual, não passam pelo altar do holocausto, passam direto como se estivessem no show, e vergonhosamente hoje a gente vê pessoas chegando no santuário, fazendo aquele cumprimento de adolescentes que batem um na mão do outro, faz aquela coisa toda, aquela manobra na mão, e vão se sentar, como se sentassem numa plateia qualquer para assistir um show, uma apresentação de oradores que vão te alegrar ou de cantores que vão te fazer mais feliz depois de um dia cansativo. É um erro grotesco porque culto e show são coisas antagônicas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque no show você vai lá para ver o que quer, e lembre-se que no culto você não vai ver o que quer, porque Deus pode te confrontar, Deus pode entrar em choque com as tuas práticas. Então, no show, não é isso que acontece, principalmente quando se paga, não é? No show você paga para ver o que você quer, e você quer ficar feliz ouvindo o que você quer. Isso não tem nada a ver com culto, o culto é diferente. No culto pode acontecer de você achar que está coberto de razão e ser lá confrontado por Deus a um arrependimento, a uma mudança de vida. Então, em primeiro lugar, tem que passar pelo altar do holocausto, que fala de morte, que fala de expiação, que fala da cruz, que fala da nossa renúncia, que fala de submissão a Deus. E aí quando alguém vai a uma reunião e ignora isso, ele já entra pela porta errada. Segunda coisa que estava lá no tabernáculo é a pia ou o lavatório. Então você passava pelo altar do holocausto e ia em direção ao lavatório, lugar onde os sacerdotes, antes de fazerem as ministrações lá dentro, tinham que lavar as suas mãos. Claro que nós aqui não queremos entrar na área teológica e fazermos assim um apanhado geral sobre o assunto. Estamos sendo bastante práticos para nos preocuparmos mais com a vida devocional dos crentes, tá bom? Então por isso que nós estamos nos aprofundando. Então, lavatório, lugar de lavar as mãos, um tipo da palavra. Enquanto nós temos o altar do holocausto, que é um tipo do Calvário, um tipo de Cristo na cruz, nós temos o lavatório, que é um tipo da palavra do Senhor, que serve para nos lavar. Lembra? Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que você tem falado? Então quando alguém vai para o lavatório, ele vai lavar as mãos. O dia a dia, mão fala de serviço. Então você tem que chegar ali, lavar as suas mãos e assentar-se com uma consciência pura, tranquila diante de Deus, para adorá-lo e para discernir sua presença no ambiente e reverenciá-lo. E não fazer o que alguns fazem, que se sentam na reunião e aproveitam para bater papo com o amigo ou com o irmão que ele não tinha visto durante a semana, e aproveitar para conversar enquanto tem alguém, os grupos estão cantando porque ele quer ouvir a palavra. E outros querem ficar ali só durante os louvores porque eles não gostam de ouvir Bíblia, porque acham que eles não precisam, afinal de contas eles já são crentes há muito tempo. Só pensa assim quem não conhece Deus e principalmente quem é imaturo. Quem conhece Deus sabe que ele precisa de revelação da palavra, de profecia da palavra, para mudança de caráter, para crescimento espiritual. Não vamos tecer comentário, deixaremos essa parte para um outro vídeo. Mas vai-se ao culto para se receber coisas novas. Só dá para saber quem tem conhecimento de Deus, aquele que entendeu o valor da palavra. Ele vai ficar reverente porque ele quer ouvir. E quanto mais ele aprende, mais ele percebe que não sabe. Agora, quando alguém pensa que sabe, é porque nunca aprendeu nada. Ele nem tem ideia do que é isso. Depois você encontrava um próximo móvel, que era o do altar do incenso, tipo da oração. Uma reunião cristã, onde você entra e não fica em atitude de oração, e você não ora, e você não conversa com Deus, você não se relaciona com Ele, você está sentado em qualquer outro lugar, pode até ser numa praça, mas com certeza você não está num ambiente de culto. Às vezes a gente fica espantado com alguns irmãos, porque nós falamos assim, Jesus está presente, eles ficam calados, mas se você disser assim, tem um anjo aqui, tem irmãos que até sapateiam. A pergunta é, quem é mais importante, Jesus ou o anjo? Agora olha só que coisa discrepante. Você fala assim, vai vir hoje o pregador fulano de tal. Ele é a sensação hoje da internet, ele prega em vários países, enfim. Vai encher e as pessoas vão ficar animadas. Olha, hoje eu vou botar minha melhor roupa, hoje eu quero fazer, quem vai cantar disse, hoje eu quero arrebentar, entendeu? Aquela coisa sinistra. E vai. E é uma alegria. Aí vem um pregador de fora, que não prega tão bem, mas ele é de fora. Então todo mundo se alegra. O pregador de casa, o pessoal já conhece esse irmão pregando. Aí o pregador fala, Jesus está passeando aqui. O pregador de fora. Todo mundo chora. Mas se o pregador de casa diz, Jesus está passeando aqui, ele fala, isso eu já sei.
Por que há euforia para receber coisas que supostamente são novas e não são? E o interessante, Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus, que é o personagem mais importante, está lá na reunião, mas essa coisa ficou tão corriqueira que a gente já não valoriza mais o fato dele estar presente. Mas por que a gente não sente isso? Porque nós estamos na carne. A gente não está mais num ambiente de oração. Não estamos mais no Espírito. Então aquele que vem na carne, Jesus para ele é um nome, é o Filho de Deus, mas ele fala de maneira como se ele falasse, na padaria vende pão. É uma coisa assim, que não causa impacto. Quando a palavra já não mais causa impacto em você, você morreu, porque você já não recebe mais nada. Ou então você nunca nasceu de novo. Agora, quem nasceu de novo e vive vida de devocional, vida de oração, ele é sensível à presença de Deus. Não importa se é uma criança que está falando. Não importa se alguém está cantando o hino da harpa. Não importa se alguém está cantando um hino antigo ou um hino atual. Ele tem sensibilidade à presença de Deus. Isso só pode acontecer com quem passa pelo altar do incenso. Tá bom? Uma outra coisa é que numa reunião não se canta para apresentar, se canta para adorar. Por isso que o incensário portátil, que é tipo também da oração, a glória do Senhor só aparecia quando o sacerdote era coberto pela fumaça. Tá bom? Então é só quando nós desaparecemos que o Senhor aparece. Depois olhamos, vamos correr aqui por causa do tempo, você olha para o outro lado e tem o altar dos pães da proposição. Pois bem, se você não passa por esse processo do incenso e tem sensibilidade com Deus, você não pode comer, não pode se alimentar espiritualmente e vai sair de lá dizendo, entrei vazio e saí vazio. É por isso que isso acontece, entendeu? Tem que passar por esse processo do verdadeiro culto. E lá dentro tinha o castiçal, com 7 lâmpadas, a do meio tipifica Cristo, as 3 de cada lado, perfazendo 6, tipificam a igreja, né, que tem o número 6 como o número, a marca. Muito bem, então era a única luz lá de dentro. Então lembre-se que no Salmo 36, versículo 9, diz, em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Então você não pode jamais receber revelação de Deus da teologia vazia. Alguém trouxe assim, sabe, o pregador trouxe, falou de grego, falou de hebraico, falou de aramaico, falou de um monte de coisa. Mas isso só vai te acrescentar informação na mente. É como mostrar a vara e dizer, vai pegar a isca e vai pescar. A teologia só te mostra a porta. Nem mostra o que está lá dentro, porque isso é uma coisa que o próprio Espírito de Deus se encarrega de fazer em nós. Então, não é porque alguém tem um diploma de bacharel, de não sei o que, tem até essas honrarias aí de doutor em divindade, que eu não vejo diferença nenhuma, né? Se o Espírito de Deus não abrir o entendimento do homem, não revelar, ele vai estudar até fazer bico, mas não vai ter nada para falar para o povo. Comida espiritual não se pega na faculdade, recebe-se, cava-se com a mão pesquisando e recebe-se do céu com a outra. Isso é palavra do Senhor, é revelação de Deus, palavra de Deus para nós. Então, a única luz que havia lá era do castiçal. A única luz que pode nos dar entendimento, revelação profunda das coisas celestiais é aquela revelação que Deus dá. E num culto é normal a gente ver anjo, é normal a gente ver, ter visão de fogo, e coisas sobrenaturais. Isso é normal, deve e tem que ter, porque afinal de contas o Rei dos Reis está lá. Lembra de Isaías vendo os serafins sobrevoando o trono? Então, ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e tinha serafins em volta dele, palavra que quer dizer ardente, adorando, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, toda a terra está cheia da sua glória. É normal. Se o Rei dos Reis está presente, seus súditos também estão. Mas nós não adoramos anjos, porque eles cooperam, trabalham no mundo espiritual paralelo ao nosso mundo físico. Então, o culto que acontece no mundo físico tem um paralelo acontecendo no mundo espiritual, porque os anjos são espíritos ministradores a favor dos que hão de herdar a salvação, e é normal que eles estejam na reunião, mas não são para ser adorados. Eles estão cultuando junto conosco, nós temos que adorar a Deus. Não venha apresentar. Ensaie, se prepare e louve. Não importa a plateia, você não está cantando para a plateia, você está louvando. A menos que você queira ser artista e queira apresentar para o povo, tá? Para ser convidado para shows.
a menos que você esteja olhando essa baixeza. Mas se você estiver olhando coisas grandes, esqueça-se disso, venha adorar. Adorar é você e Deus, mesmo com aquela multidão à sua frente. Logo depois, no lugar santíssimo, tem aquela cortina, certo? Com 10 centímetros de espessura, sem costura, que era colocada ali para fazer de separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Segundo estudiosos, uma junta de bois puxando uma para o lado e outra para o outro, não conseguiriam rasgar de baixo para cima. Quando Jesus morre na cruz, aquele véu se rasga de alto a baixo, mostrando que Deus abriu o caminho do culto para todos, porque até então era reservado ao sumo sacerdote somente entrar nesse lugar. Mas Deus abriu para nós por sua graça infinita. Lá dentro estava a Arca da Aliança, com aqueles 2 querubins, né, olhando para dentro da arca, a tampa do propiciatório, toda em ouro. E lá dentro estava a vara de Arão, que floresceu, estava o pote do maná, e estava as tábuas da lei. E a que estava do lado de fora era para ser manuseada, e a que estava do lado de dentro era para ser guardada como memorial. Então, no Santíssimo é o lugar da intimidade com Deus. Se até hoje você foi cultuar e não chegou a esse clímax, você não chegou a essa altura de intimidade, siga os passos iniciais. Passe pelo altar do holocausto, passe pelo lavatório, passe pelo altar do incenso, passe pela mesa dos pães da proposição, receba a luz do castiçal e entre no Santíssimo. E você vai desfrutar de vida abundante na presença do Senhor. É claro que aqui nós apenas te demos princípios de um culto verdadeiro. Então, vá para o culto sabendo que você é que vai prestar o culto. Se ele foi ruim, a culpa é sua. Se não houve manifestação de Deus na sua vida, a culpa é sua. Tá? Nunca procure culpar os outros. O erro sempre começa em mim, a solução também. Eu nunca posso pensar que isso é nos outros. Tá? Essa é a marca do pecador, ele botar sempre a culpa nos outros. Mas acontece que o errado sou eu, ninguém me obriga a errar. Eu erro porque eu quero errar, ainda que tenham me induzido, mas eu não sou obrigado a aceitar. Então, quando você for para a reunião cultuar o Senhor, de hoje em diante, guarde isso. E você vai ter gozo espiritual e você vai ter vida e vida abundante. Shalom e que Deus te abençoe.